Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Nesse dia 17 de novembro de 2021. Graças a Deus, por isso, pela conservação das nossas vidas e que Ele nos conceda, a vigilância, a temperança, a perseverança neste caminho, irmãos? Nós possamos perseverar nesse caminho olhando para Jesus, Pregado no madeiro, morto, ressurreto ao terceiro dia, ascenso aos céus e assentado à direita do Pai, Aguardando o cumprimento da sua palavra, E da palavra do Deus vivo. E amém. Que é o motivo da nossa esperança, irmãos? Da nossa fé, da nossa esperança. E o motivo pelo qual nós estamos aqui em obediência à palavra. Para sermos contados no número das virgens prudentes, Que vão ser participantes, da divindade do Senhor Jesus e do Pai, Pai eterno. E amém, Então vamos em frente, irmão? Ver aí o Justino, que era um defensor da fé. O Justino, ele emprega seus argumentos, Vimos aí alguns ontem, vamos ver outros hoje. Ele fala que existem profecias sobre os apóstolos, Que existem profecias sobre o reino de Cristo, sobre a vinda de Cristo, O que é verdade, Que os profetas, o Espírito de Cristo estava neles, Revelando tudo aquilo que ia acontecer com o Senhor Jesus quando ele viesse aqui fazer o sacrifício da redenção, Não é isso? E num dado momento lá no Evangelho de Mateus, está escrito lá que Mateus e Lucas, Está escrito que tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus estava previsto nos profetas. Então o Justino, ele usa esse argumento, para convencer lá as autoridades para parar de perseguir os cristãos e matar os cristãos, Ele fala nas fábulas pagãs, Tudo aquilo que os pagãos faziam, Nos seus templos, Com os seus deuses de barro, de ouro, de prata, de madeira, Tudo eram fábulas, E os cristãos, eles conservam o mundo, governam o mundo, certo? Ele dizia que existia uma justiça eterna, E essa justiça eterna iria se encontrar algum dia com eles para exatamente julgar os seus atos, de perseguição do povo de Deus. O Justino publica também um livro, chamado Diálogo de Justino, Filósofo, com o Judeu Trifão, Então ele faz um diálogo com o judeu, Porque o judeu também estava perseguindo os cristãos, Não aceitava, eles não receberam o Senhor Jesus e não aceitavam a igreja, Achava que a igreja tinha se apropriado dos livros, do Antigo Testamento e usando, indevidamente os escritos hebraicos. Aí ele vai falar o quê? Que a maioria dos filósofos não falam de Deus, não se propõem o problema, se existe um só Deus ou muitos. O filósofo não estava preocupado com isso, A filosofia,
é o maior e o precioso bem diante de Deus, para o qual somente ela nos conduz e nos associa. Quer dizer, naquela época eles acreditavam, né, em alguma coisa da filosofia. Né? Eles aceitavam, né? Não é que acreditavam, aceitavam. Ele vai dizer que os santos são aqueles que consagram a filosofia à própria inteligência, né? O Justino dizendo isso. Entretanto, muitos ignoram que seja filosofia, pois, do contrário, não existiriam, né, platônicos, estoicos, teóricos, pitagóricos, sendo ela uma única ciência. Bom, ele está querendo tratar a filosofia como uma ciência e está criticando aqui os filósofos que não faziam ciência, né? Que ficavam em especulações, né? Conforme ele disse nos outros livros dele, né? Especulações sem provas e sem testemunhas, né? É isso? Que é o que eles, não só o Justino, como todos os apologistas falavam, né? Aí ele disse que queria explicar porque ela passou a ter muitas cabeças, né? A filosofia. É aquilo que a gente disse, né? Quantas cabeças, tantas sentenças. Quer dizer, cada filósofo tinha uma ideia diferente sobre um tema, né? Aí ele disse que a questão é que os primeiros que a ela se dedicaram seguiram outros que não fizeram investigação sobre a verdade, né? Só aceitaram como verdade o que cada um tinha, né, aprendido dos outros, né? Formou-se uma corrente, né? Os primeiros disseram as coisas, e aí fundaram escolas, né? E os seus alunos estavam só repetindo. E, na verdade, a filosofia ela nunca teve compromisso com a verdade, né? A filosofia ela é uma especulação, né? Transmitiram a seus sucessores doutrinas semelhantes às primitivas. Fundaram escolas com o nome do pai da doutrina. Aí ele diz assim, eu mesmo, desejando reunir-me com eles, estive no meio dos estoicos, né? Dos peripatéticos, dos pitagóricos, dos platônicos e de todos eles. Então o Justino está confessando aqui que ele era um filósofo, né? Que creu na doutrina porque ele se decepcionou com as doutrinas dos filósofos que ele conheceu e que estudou, né? Os estoicos, os peripatéticos, os pitagóricos, os platônicos e todos os outros. Bom, então esse diálogo dele com o Trifão proporcionou que o Trifão falasse para ele algumas coisas, né? Claro, era um diálogo. Então o Trifão ele disse o seguinte, ó, vós sois como os pagãos por não obedecerem à lei de Moisés, não se circundam e não observam as festas, né? As festas judaicas, e obedecem a um homem que foi crucificado por não ter obedecido à lei de Moisés. Né? Então a resposta do Justino foi o quê? Não haverá e não houve outro Deus desde a eternidade, além daquele que criou e ordenou este universo. É o mesmo que vos tirou do Egito, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Né? A lei de Moisés está velha e pertence apenas a vós. A outra lei, né, pertence a todos. Aí o Justino cita vários trechos da Escritura, né,
Ele fala em Jeremias 31, né? Capítulo 31, versículo 31, 32, né? Estabelecerei uma nova aliança, não como a que estabeleci com seus pais, né? Então, o Justino acusa os judeus, né? Pelas iniquidades de todos os homens. Bom, irmão, vamos parar por aqui, né? Amanhã nós continuamos e até amanhã, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.